Vamos nessa, galera. Bem-vindo. Bem-vindos todos, bem-vindos e bem-vindas à aula 4. A gente vai falar hoje sobre métricas e taxa de sucesso. Deixa eu espelhar aqui. Podem ir perguntando ao longo do encontro. You can't request sharing for this meeting. Ué, por quê? Tá dizendo que eu não posso compartilhar nada aqui, Bia, Veja nessa. agora, por favor. Agora posso. Obrigada. Share. Hum. Vamos lá, pessoal. Aula 4. Hoje a gente vai falar sobre principais métricas para acompanhar, o que realmente é importante na parte de insights, consolidação de dados, vou falar sobre a apresentação de relatório, vou mostrar um relatório da Forest, a base dele, como funciona, para vocês verem. Vou falar sobre ferramentas de análise de redes sociais e, por fim, como melhorar esse desempenho do que a gente está medindo, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente começa primeiro pensando o seguinte: pô, eu tô aqui numa aula quinta-feira à noite para falar sobre conteúdo de redes sociais. Claro, eu preciso entender sobre métricas e taxa de sucesso, mas assim, o quanto de matemática ou de exatas eu vou precisar dar aqui para eu entender de fato o que significa esse mercado de métricas. Então, a primeira coisa é trazer a percepção de que números são amigos dentro do nosso mercado de social, tá? A gente mede o nosso resultado absolutamente o tempo inteiro. Por quê? Porque ele realmente diz se a gente está no caminho certo ou não. E porque ele traz firmeza das nossas escolhas, assim, pensando no que a gente traz de curto, médio e longo prazo, quando a gente faz métricas de uma maneira constante e consolidada, eu vou falar sobre isso nessa aula, onde a gente vai falar sobre relatório, a gente consegue entender que uma estratégia é aplicada e medida e aí a gente aponta para um caminho, tá? Então, tudo que o sistema de redes sociais quer é que você aprenda a ver as métricas. Não à toa, a esmagadora maioria das métricas são nos perfis profissionais, né? Que você só habilitar sua conta para ser um perfil profissional, gratuitas. Hoje em dia, acho que assim, dessas redes sociais principais, só o X, que é o Twitter, que é pago. O resto, todas as principais métricas são todas gratuitas. E esses dados são abertos porque o objetivo dessas big techs é que você aprenda, porque isso é um business. Então, nada é à toa. Por que que eles dão todas essas informações? Porque tem tantos perfis que falam sobre alcance. A gente tem o Adam Mosseri, que aliás acho que eu vou até botar aqui para quem não segue, segui-lo. Ele é o head Adam Mosseri. O arroba dele é esse mesmo, tá? Ele é o head de Instagram da Meta. E ele faz muitos conteúdos muito bons no perfil dele. Ele faz em stories, assim, falando, tudo em inglês traduzido e tal. E ele é um cara que fala muito sobre métricas, fala muito sobre alcance. Tipo, literalmente abre uma caixinha de perguntas e as pessoas vão perguntando e ele vai falando. Então, é fundamental que a gente entenda o segmento das métricas como um segmento a favor do nosso trabalho, sabe? E houve um tempo em que se lia esse mercado assim com alguma ressalva do tipo, ah, cara, eu faço conteúdo, eu não preciso aprender sobre métricas. E é absolutamente indissociável uma coisa da outra, tá? Então, o meu objetivo com essa primeira fala aqui nessa aula é convencer quem ainda não está convencido de que você precisa olhar para esse campo com atenção. E para quem já gosta desse segmento, ou ainda que não goste, entende que tem que fazer às vezes o que não gosta para ter resultado, e vai olhar com ainda mais afinco, tá? As métricas elas não são chatas, elas são indicativos fundamentais para essa tomada de decisão na sua estratégia digital. E isso porque eu só falo de conteúdo orgânico. Quando eu estou falando de conteúdo pago, que o meu conteúdo é orgânico, né? Eu ensino sobre criação de conteúdo, eu trabalho com isso, etc. Por exemplo, a minha agência nem tem uma parte de tráfego pago, a gente contrata separado, quando tem que indicar algum fornecedor para algum cliente.
Mas quando eu tô falando de tráfego pago, que eu tô falando de anúncio, aí é isso vezes 10, porque a tomada de decisão ela se baseia, inclusive, em aporte financeiro, né? Então, você vai, por exemplo, pegar um criativo, né, que a gente chama, que são os posts que são feitos, e aí, digamos que você tem o objetivo de fazer com que aqueles posts vão converter para uma chamada de ação, que a gente chama, né, que é o call to action. O objetivo é fazer com que aquela pessoa clique no link da bio e se inscreva num curso, por exemplo. E aí você faz, sei lá, 5 testes diferentes de carrosséis e artes estáticas para que você tenha métricas, para que você tenha resultado das pessoas se inscreverem no curso. Com isso, você vai fazer o teste que a gente chama AB, que é o teste A, B, C, D, E. São 5 criativos diferentes, rodando, digamos, com a mesma verba. Você colocou X reais naqueles 5 criativos e você tem a conversão principal de um deles. É nesse criativo que você vai investir mais, de novo, fazendo um segundo momento de anúncio. Então, as métricas aqui, ajudam na tomada de decisão, inclusive, de aporte financeiro que você tem. Então, dentro do mundo do tráfego pago, que nem está na minha aula, porque eu não sou zero especialista nesse assunto, a gente trabalha em paralelo, claro, sabe ler o cenário, etc., mas não sabe nem quer aprender a fazer a parte de conteúdo, porque eu acho muito importante que no mercado de marketing digital a gente escolha quem são os especialistas, exatamente porque é um mercado que tem muitas subdivisões, quanto mais especialistas a gente escolher, melhor para o nosso resultado de trabalho. Quando a gente está falando de conteúdo orgânico, que é o que eu ensino aqui ao longo desse curso, é super importante que a gente olhe para este cenário e entenda que essas métricas vão ajudar a gente na tomada de decisão. Carla, como é que eu meço isso? Eu vou ensinar para vocês o que são as questões que vocês têm que olhar, principalmente nas redes sociais principais. Mas principalmente eu queria trazer a noção do mês. Eu acho que o lapso temporal mensal ele é uma janela incrível para você medir estratégia. Não à toa, na minha agência, as apresentações de relatório elas são mensais. Porque aí a gente consegue ter, em 12 cortes de um ano, muita coisa do que foi feito, o que deu certo, o que não deu certo, você corrige de um minuto para o outro. Hoje mesmo, que dia é hoje, gente? 16, tô louca, 16, mês de aniversário do meu filho. Fez 7 meses, eu eu dei parabéns para ele de tarde, eu não consegui, peguei na escola e dei parabéns. Você vai num lapso temporal. Hoje mesmo, a gente apresentou 2 relatórios de métricas que indicavam já uma mudança de tomada de decisão de um mês passado para agora. E isso foi super importante, principalmente quando a gente está falando de fim de ano, onde grandes empresas têm decisões relacionadas à verba de mídia e a gente considera investimento em conteúdo digital como verba de mídia, tá? Então, né, contratação de agências, parceiros, etc. Então, é super importante que a gente entenda que isso faz parte da nossa estratégia. E caso você ainda não esteja convencido de que você precisa olhar para isso com muito cuidado, eu gosto da expressão que se você não estiver medindo com eficácia as métricas das redes sociais do negócio que você opera, você está deixando dinheiro na mesa. Essa expressão, eu acho que ela deixa muito clara de que você poderia estar fazendo muito mais com o que já existe. Você levanta da mesa e tem dinheiro lá. Significa que você, perdão, não investiu tudo que você precisava e que você podia naquela estratégia. Então, acho que isso aqui é um argumento final para a gente olhar para a métrica como parte do trabalho. E ouso dizer que se você faz organizado, eu tenho um slide mais para frente hoje que eu falo sobre isso, que é organizar o conhecimento, você vai acabar gostando. Porque, de fato, medir o que a gente faz com que você faça melhor. E aí, quando você começa a ter melhores resultados, a gente se motiva. É tipo quando a gente está a fim de fazer uma dieta, e aí começa aquele parte mais difícil, que é a primeira semana, que você, nossa, não vê, a ponteira da balança não muda, a calça não. Ai, ela larga, etc. E aí, passa a primeira semana e você começa a realmente se sentir motivado. Então, é isso que vai fazer olhar as métricas de perto, que você vai ajustar e você realmente vai ver resultado na sua estratégia, tá? Então, vamos aos poucos. Vamos dividir os grupos de métricas por 3. Primeiro, eu vou falar sobre métricas de visibilidade. O que são as métricas de visibilidade? Primeira delas, o alcance. E aqui, bom, não preciso nem dizer, né? Os slides vão para vocês, então não precisem ficar preocupados em lembrar todos os nomes, né? Depois vai ter os slides aqui, mas é mais para ouvir e pensar, assim, porque de fato cada um dos nomes tem um motivo, né? Alcance é esse número de usuários únicos que viram o seu conteúdo, né? Então ele é assim, ele é o indicativo mais importante que a gente vai ter de um modo geral
principalmente se a gente estiver falando de Instagram, né? Ele ajuda a entender o real tamanho da sua audiência. Por quê? Porque às vezes você tem contas com muitos seguidores e que você vê o alcance de fato daquelas contas e ele é assim 1% da conta, que não é raro, tá? Hoje em dia, se você tiver uma conta que você tiver um engajamento médio, assim, mediano para ruim, ele pode muito facilmente chegar a 1% daquele número de seguidores. O que que significa 1% desse número de seguidores? Cara, significa literalmente isso. Que você vai pegar a base e só 1% das pessoas recebe o seu conteúdo, vê o seu conteúdo de fato, né? E isso deixa a gente com uma noção muito clara de que você precisa melhorar. Então, esse alcance, ele é uma resposta muito rápida ao impacto que você tem. E aqui eu já vou adiantar uma pergunta, que eu não sei se alguém vai fazer, mas que eu acho que é importante, que é o que que é um bom alcance hoje em dia? Depende totalmente do número e do tamanho da sua conta. Mas digamos que a gente gostaria de trabalhar com entre 10 e 20% da sua audiência, considerando ali um volume médio de seguidores de até uns 200 mil seguidores, né? Entre 10 e 20% dessa audiência seria um alcance maravilhoso. Nossa, mas só isso? Só isso. Mais do que isso, você é muito privilegiado, porque hoje em dia a própria meta, né, o próprio sistema meta acaba diminuindo esse alcance de uma maneira orgânica por uma questão de competição, de volume e de amostragem, né, de contas que existem. Ah, mas o meu perfil viralizou e eu tive uma publicação que subiu, que alcançou 50, 60% desse alcance dessa base. Isso é uma exceção, não é todos os dias. Se você tiver um perfil que você alcança 50, 60% da base com todas as postagens, eu tô, assim, fã seu, porque hoje em dia é muito difícil você chegar nisso. Então, vamos trabalhar entre 10 e 20% para ter um excelente alcance. Com, claro, tem outras métricas que eu vou trazer, engajamento, né, compartilhamentos, etc. Mas, assim, alcance seria excelente dentro do seu dia a dia, considerando que não é para que você tenha 10 a 20% todos os dias, que isso seja mais ou menos uma média, que você tenha vários picos maiores em momentos muito bons, em posts que foram a bolha, né? Não precisa necessariamente viralizar, viralizar é muito mais do que 50, 60%, mas assim, quando você realmente sai ali de um lugar muito confortável. Então, dentro da métrica de visibilidade, o alcance é a primeira delas. Segunda são as impressões. O que que são as impressões? O número total de vezes que o seu conteúdo foi exibido. Então, mesmo que a mesma pessoa tenha visto várias vezes, se eu tenho um perfil que tem um alcance, eu tenho uma pessoa que viu esse perfil 10 vezes, eu tenho um alcance só e 10 impressões. Então, impressão é esse número total de vezes que esse conteúdo foi exibido. É importante o número de impressões, porque ele dá uma noção geral do como o seu perfil está sendo percebido pela própria base de alcance. E isso faz com que você, no longo prazo, tome decisões, porque se você não conquista a sua própria base, no sentido de ter boas impressões, significa que esse perfil realmente está fadado a um fracasso. Então, impressão é uma segunda métrica bem importante. E, claro, o crescimento de seguidores. É um indicador único, né? Para você observar se o seu conteúdo está atraindo, está retendo público de forma contínua, tem que crescer o perfil. Não dá para esse perfil ficar né, estagnado. Significa que ele tem que crescer tudo de um dia para a noite? Claro que não, vamos aos poucos. Então você tem que pensar também outras variáveis, né, que impactam em volume de crescimento. Então, se há anúncio, quantos você tem de engajamento, qual é a frequência de postagem, já falou na aula, né? Foi na passada, não foi na retrasada, sobre frequência de postagem. Então, isso faz toda a diferença em relação ao volume, né, de seguidor. Se você tem conteúdos que são compartilháveis, quanto mais compartilhado vê no aviãozinho o conteúdo mais tem chance de você ter crescimento de seguidor. Quando você tem bastante Reels ou você tem uma linguagem de carrossel muito clara, com muito comentário, significa, né, que você vai ter um crescimento de seguidores grande. Então, para visibilidade, crescimento é muito importante. Poxa, Carla, eu trabalho com isso e o meu perfil ele praticamente não sobe de seguidores. Significa que você está fazendo muita coisa errada. Você precisa rever muita coisa na sua estratégia. Porque se você tem um trabalho contínuo dentro do ambiente de marketing digital e o seu segmento, e o seu perfil não está crescendo, significa que tem coisas que precisam ser resolvidas, tá? Então, isso é uma coisa super importante. Essas são as primeiras métricas de visibilidade. Métricas de engajamento, né? Então, o próprio engajamento em si, o que que é o engajamento? A soma de todas as interações que o seu conteúdo recebe. Então, curtida, comentário, compartilhamento. Ela indica o quão interessante o seu conteúdo é para os seus seguidores. Muito comum você ter perfis corporativos
com um volume enorme de seguidores, que muitas vezes chegaram por esse perfil através de ads, né, de anúncios, e você vai ver na hora o engajamento dessas publicações é muito baixo. Isso faz com que essa porcentagem de seguidor que está sendo alcançada na base seja às vezes menor do que 10%, 5%, às vezes 1%. É o caso do 1%. O engajamento é essa soma total dessas interações. É super importante medir engajamento, esses números estão todos abertos dentro dos perfis, e o crescimento desse engajamento. É claro que existem fases, existem épocas, né? Quando você está passando por um período que naturalmente você vai ter mais interesse, você está gerando algum tipo de percepção de valor, esse engajamento vai aumentar, períodos mais mortos, sazonais, fim do ano, recesso, dependendo da área que você vai ver o engajamento diminuir e tudo certo, né? A gente aqui na agência, por exemplo, tem cliente que é escola. Pô, escola, época de matrícula é um mundo, fora de época de matrícula é outro mundo. A comunidade é forte, claro, mas faz muita diferença, né? Em termos de período de engajamento. Então, métricas de engajamento é importante por si só, porque mostra essa interessância que a gente tem na nossa marca. A taxa de engajamento é a relação entre o número de interações, ou seja, esse número de engajamento total, e o número de seguidores, né? Ou do alcance, dependendo da rede social. Então, ela pega o número total de engajamento e vê a porcentagem relacionada ao número de seguidores. Essa métrica ajuda você a medir o quão bem o público está interagindo com as suas publicações. Então, isso vai além dos números brutos. Então, percebam a diferença. Números isolados, quantidade de seguidores, né? Tem que ver se está subindo, etc. Números isolados, engajamento, que é as interações ali, soma de todas as interações. E terceira métrica, que é a taxa de engajamento. Isso faz toda a diferença, até porque aí justiça seja feita, perfis que são muito maiores, por exemplo, que tem milhões de seguidores, a proporção normal de taxa de engajamento é ser menor. Por quê? Porque você alcança menos gente na base, é um fato. Você tem perfis imensos, Anitta, Bruna Marquezine e Neymar, que são esses grandes números do Instagram brasileiro. A porcentagem de engajamento deles é proporcionalmente muito menor do que de perfis que têm alguns milhares de seguidores, porque você vai ter uma base muito menor para você engajar. Então, essa taxa de engajamento também é um número que é muito importante que você tenha atenção sobre ele. Menções é o número de vezes que a sua marca ou seu perfil foi mencionado por outros usuários. Fundamental quando a gente está falando sobre construção de comunidade, sobre quando a gente está falando percepção de marca. Quando você tem, por exemplo, não sei se acho que aqui não é o caso de ninguém, que tem marca que é varejo, que quando você tem menções aleatórias, né, que são as pessoas te marcando ali em postagens, etc. Isso aqui faz toda a diferença para quem trabalha, por exemplo, com essa área de varejo. Você tem ferramentas que você mede só isso, né? Que é o quanto você foi marcado e tagueado. Você tem, a gente estava começando aqui a falar no início, a Joana, antes da aula começar falando sobre marketing de influência. A gente já fez várias ações de marketing de influência aqui na agência, em que o influenciador ele era remunerado muito baseado nessa quantidade de conversão que ele tem em cima das bases, né? Então, por exemplo, a gente já fez, sem citar nomes, a ação de uma marca que é de comida. E aí a gente mandava essa comida para casa de pessoas. E junto com a comida na casa dessas pessoas, a gente mandava uma carta com um link de cupom, que é a coisa mais comum que você já vê. As pessoas fazem stories dizendo, obrigada, tem cupom, aqui meu cupom é tal. Então tinha o cupom dessas pessoas que a gente mandava sem a pessoa pedir, só o cupom mesmo, a pessoa postava organicamente nos stories, então era ação de seeding, né, que é envio de produto, não tem pagamento ali envolvido, né? A pessoa recebe, posta se quiser, se não quiser, não pode, etc. E aí a gente, como agência, mede a conversão em cima da base, né? Dos envios que foram feitos, quantos a gente acha que vai converter organicamente. O influenciador, ele recebe um percentual em cima da conversão da base dele. Isso é uma das taxas de sucesso de uma ação de marketing de influência. A outra é a quantidade de menções que realmente tem por conta desse influenciador. Então, isso aqui eu estou dando um exemplo de Instagram, mas você pode estar falando em menções em uma série de outras perfis. Hoje mesmo, hoje, dia 16, é muito engraçado, porque eu venho aqui toda quinta tem uma história para contar, gente. É porque, assim, a agência é uma loucura muito grande. A gente vive 1 milhão de coisas por dia. Hoje, a gente teve um gerenciamento de crise, específico hoje, que foi uma quantidade de menções dentro de um público bem específico, externo, que, assim, teve uma hora que não tinha mais o que responder, porque enquanto aquela questão não tinha sido resolvida por parte do cliente, a gente já tinha respondido tudo que era para responder.
E é isso, assim, né? Então, tipo, teve um comentário especificamente que, sei lá, em 5 minutos ficou com 167 curtidas. E a gente viu, um comentário da marca que a gente fez, a gente viu como a questão estava latente, né? Então é isso, quando você tem menções externas, você vai ver o público é, ir atrás de você. Por outro lado, a menção, a crise, ela é uma oportunidade de crescimento. Então, vocês que estão aqui estudando redes sociais, não é para ter medo de crise. A gente não vai ter uma aula específica de gerenciamento de crise, mas eu acho que vale dizer isso. Se vocês se virem se deparando com um momento de crise na marca de vocês, nunca pensem que aquilo ali é o fim, que é um problemaço, etc. É claro que existem tamanhos, mas assim, a maior parte das vezes, ela é, na verdade, uma excelente forma de crescimento, não óbvia, que se a gente souber transformar, a gente surfa no digital e faz com que aquilo vire uma realmente oportunidade, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante para a gente perceber. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Métricas de conversão, taxa de cliques, né? Que é essa porcentagem de pessoas que clicaram num link na sua publicação, na bio, nos stories, em relação ao número de pessoas que viram o seu conteúdo. E aqui, dentro da rede social que a gente vai falando, né? Cada rede social tem uma conversão e uma taxa de clique diferente. Mas isso é super importante quando a gente está fazendo uma chamada para ação específica, né? Então, quando você tem clique no link dos stories, no link da bio, no link do feed, baixe, né, essa publicação, assine a newsletter, são todas essas chamadas para ação. Super importante para quando a gente está medindo realmente o alcance versus o que aquele alcance converte. Então, a taxa de cliques é uma outra métrica que você não pode deixar de olhar quando você tem uma meta específica de conversão. E aí, a cada rede social, ela vai ser absolutamente adaptável. Então, lugares que têm cliques menos orgânicos, tipo TikTok, tem um lugar menos orgânico de clique do que você está no ambiente de Instagram. YouTube, né? O YouTube ele tem um ambiente do clique que é dentro da própria imagem ali do vídeo. LinkedIn, o clique geralmente vem nos comentários, né? Então você tem ali um monte de mini caminhos e formas de você fazer aquela conversão acontecer de fato, tá? Conversões, de fato, né, que é o número de usuários que concluíram uma ação desejada após verem o seu conteúdo, também varia de rede social para rede social, mas aqui eu estou fazendo meio que um overview para começar o assunto. Depois eu vou fatiar aqui por rede social. Mas essas conversões, de fato, principalmente quando você está falando de venda, né? Elas mostram o que foi o resultado de sucesso em cima de uma base que você prospectou, né? Então, em cima de um caminho ali que você abriu. E tempo de visualização, quanto tempo os usuários passaram assistindo um vídeo. Aqui, realmente, como quase todas as redes sociais viraram redes sociais de vídeo, você tem essa métrica distribuída ali em diversas redes sociais. Mas é aquilo que vale aquela máxima que eu sempre falo que cada rede social é uma. É claro que o tempo de visualização de um vídeo do YouTube de 1 hora, você precisa perceber essa relação de uma maneira diferente com o TikTok, que tem 15 segundos. No próprio TikTok tem, por exemplo, uma métrica específica que é tempo de visualização do início do vídeo. Porque como no TikTok o início do vídeo ele é um gatilho muito específico para a pessoa continuar o vídeo ou não, isso faz toda a diferença. E aí, sem atrapalhar as aulas, porque a gente já falou sobre linha editorial e linguagem, etc., é muito interessante como no TikTok, por exemplo, você precisa pensar muito bem qual é a primeira frase que você fala do seu vídeo, porque isso faz toda a diferença para se as pessoas vão assistir ou não. Então, assim, a lógica de produção no TikTok, por exemplo, ela faz assim, você entregar o ápice do vídeo logo no primeiro segundo e depois você destrincha, né? É diferente de outros tipos de vídeos onde você tem um storytelling, que a gente também já aprendeu o que que é, um pouco diferente, tá? Então, esse tempo de visualização ele é percebido de uma maneira diferente em cada uma das redes sociais. Então, aqui com isso, a gente tem essas três métricas, né? As métricas de visibilidade, as métricas de engajamento e as métricas de conversão, que acho que são um primeiro grande overview desse assunto. Então, vamos fatiar aqui agora para a gente entrar de fato no assunto. Eu dei print aqui aleatórios em clientes nossos, em bases nossas, obviamente sem falar os nomes, para mostrar quem, caso não tenha sido apresentado a esse insight, né, esse mundo dentro do Instagram. Então, no Instagram aqui, a gente tem. Quando eu escrevo na tela, aparece, não, né? Tipo aquele pilor, né? Não. Então, eu vou só apontar aqui em cima.
Qual é aquele que, o lugar... Ah, que tem um pilozinho? Annotate. Deixa eu ver se faz. Dá pra ver? Quando eu faço um redondo aqui? Dá, né? Ai, tudo. Deixa eu ver como é que apaga. Eraser. Ai, gente, muito chique. Tá, ótimo. Vamos lá. Então a gente vai aqui nesse filtro escolher qual é o lapso temporal que você vai fazer, 30 dias, um dia, 24 horas, né? Um tempo específico, 60 dias, 90, que é mais dependendo do nicho que você está no Instagram, o máximo é 90, o máximo são 2 anos, né? Então depende ali do que você está fazendo de recorte. Então você vai ali literalmente botar o filtro, né? Vai ter a data. Aqui você vai ter sempre esse número absoluto da métrica em questão, aqui especificamente a métrica que eu puxei foi seguidores, né? E essa porcentagem aqui, ela sempre vai te dar uma porcentagem relacionada ao período passado, tá vendo? Então, isso já é uma das coisas ótimas para quem vai fazer relatório, que é você olhar o crescimento ou a diminuição em relação ao mês passado. Aí eu já vou dar, é bom que eu conto o que vocês têm que fazer e já conto o problema em cima. O problema é, não dá para confiar na meta 100%. Então, a minha dica, a gente que faz relatório religiosamente todo mês na agência, não confia 100% neste número da meta. Confia no seu relatório passado. Então, vocês, quem não fez relatório até hoje, vai começar a fazer agora, vocês vão ter essa anotação. E aí vocês peguem o relatório passado para ser a base, porque às vezes a própria meta dá uma enlouquecida e não dá um número exato. É muito louco, mas isso realmente acontece. Então, aqui peguei, por exemplo, o crescimento, né, de seguidores. Então, número total, 4. Quantos seguidores? 57. Quantos deixaram de seguir? 53. Aí, eu vou dar um exemplo aqui, não é o objetivo dessa aula especificamente, mas só para falar que as pessoas sempre perguntam: nossa, mas estou perdendo muito seguidor. Normal. O problema não é perder seguidor, o problema é não ganhar. Porque tem que entrar gente todo dia, vai sair um pouco todo dia, vai peneirando. Ah, é muito comum. Tava um tempão sem postar, postei e perdi um monte de seguidor. Normal, totalmente normal. Por quê? Porque a pessoa nem lembrava que te seguia. Aí você vai e faz uma postagem, aí ela lembra que te seguia, por algum motivo ela não quer seguir mais e dá um follow. Não é sobre você. Então, é uma grandíssima terapia, onde eu vou falar para vocês que não é sobre você, no caso a marca, né, que vocês estão gerindo. Não é sobre a marca, é sobre a dinâmica das redes sociais. O problema é não ter gente entrando. Tem que ter gente entrando, gente saindo todo dia. O negócio é que a média não pode ficar uma média baixa, tá? Então, aqui no Instagram especificamente, quando você tem seguidor, você tem que focar no aumento gradual de seguidor com picos sazonais. Então, você tem, por exemplo, esse gráfico aqui. Quando você, porque isso aqui não é um vídeo, isso aqui é um print que eu fiz. Quando você passa o cursor aqui em cima, dentro do aplicativo da Meta Business, você consegue entender exatamente qual foi o post que deu esse pico, qual foi o post que deu esse pico aqui, de saída e de entrada. Essas coisas no detalhe é importante ver no dia a dia, né? Não precisa ver todo dia, vê num período mensal, que você vai ter algumas respostas boas. E aí você tem que focar nesse aumento gradual de seguidor. Você não tem que ficar focando, ai meu Deus, perdi 50 seguidores hoje. Hoje o que eles foram fazer? Foram seguir, deixar de seguir, foram seguir outra pessoa, não tem problema, mas você tem que ir seguindo sempre. E aí, quando você entende quais são os seus picos sazonais, você entende o que que você pode repetir qual foi a fórmula que deu muito certo, tá? Então, isso é uma coisa importante para que vocês observem quando a gente está falando de seguidor, que é uma métrica importante. Existem literalmente dezenas de métricas, tá? Em cada uma das redes sociais. Só que eu estou trazendo numa aula como essa as métricas que eu acho que são as principais para que vocês observem no detalhe. Se vocês dominarem essas métricas, aí vocês podem passar para uma próxima fase, que é uma fase mais específica ainda. Mas essas aqui, dominar com maestria, já garanto que é bastante coisa. Tá? Então, primeiro é essa de seguidor. Vamos passar aqui. Ué, gente, e aí como é que faz para passar o outro lado? Será que eu tenho que tirar da função? Acho que eu tenho que tirar da função. Foi. Ah, mas ele fica com o negócio riscado. Como é que ele apaga? Peraí, gente. Será que apaga tudo? Clear all drive. Ah, ótimo. Tá, tudo bom. Vamos lá. Estão ouvindo meu filho chorar ao fundo? Se eu só entender ou não. Tá vazando aí o som? Não, né? Então tá ótimo, beleza. Hoje eu tive que fazer de casa, não teve jeito. Não, Carla, tá bom, obrigada. Não é nada demais, já são um bebezinho chorando de noite, tá tudo certo. Tá pra ninguém achar que temos nenhum problema.
Então vamos lá. Seguidores. Visualizações. Opa! Gente, desculpa, não tô me entendendo aqui hoje com esse troço. É porque quando eu clico, ele fica no modo assim. Mas agora foi. Vamos lá. Visualizações. Visualização é perceber o número total dessa métrica mês a mês. Visualização é esse número, como eu falei, total, né? Que foi o número que o Instagram é, considerou como um número de maestria. Ele é a mistura do alcance com as pessoas que de fato estão consumindo essa informação que você está passando. Então vamos ali no detalhe. Então, filtro lá, últimos 30 dias, você tem um número aqui absoluto, etc. O que é muito importante observar em visualização? Essa diferença entre seguidores e não seguidores. O que isso quer me dizer? Seguidores é a sua base, pessoas que já estão te seguindo. Esse número de não seguidores, ele tem que ser um número expressivo. O que é expressivo? Digamos que a gente tem que ter mais do que 30% de não seguidores. Isso não é uma verdade absoluta, assim, que, ai meu Deus, se for menos que 30 é um problema. Mas digamos que é uma porcentagem interessante para que você estime ela e queira que ela suba em determinados momentos. Porque quanto mais você tem não seguidores dentro das visualizações, mais significa que o seu conteúdo está sendo espalhado para fora da bolha, né? O que é que realmente faz uma conta crescer. Então, dentro das visualizações, você trazer esse número para fora, você aumentar esse número de não seguidores é o que realmente faz a diferença, tá? Então, tanto que quando a gente na agência destrincha mensalmente o número de visualizações ou alcance, a gente sempre coloca porcentagem de seguidores e porcentagem de não seguidores. Aí aqui, de fato, vocês já aprenderam as contas alcançadas, e aí olha a porcentagem relacionada ao mês passado, né, que ele sempre vai trazer, mas como eu já disse, é melhor confiar no próprio relatório do que na meta, em números absolutos. E aqui, muito interessante, quem nunca tinha percebido a parte de por tipo de conteúdo, que é o que dentro das métricas eu tenho de alcance dos posts, né, que são os posts do feed, sendo carrossel ou estático, dos stories, dos reels e dos vídeos em geral, né? Essa métrica dividida pelas cores de não seguidor e de seguidor traz muito retorno sobre o tipo de conteúdo que é o seu conteúdo premium, assim, que é o seu conteúdo que mais vai fazer diferença. Então, o que a gente tem olhando esse print aqui? Que dentro dos meus não seguidores, os meus posts no feed são os principais responsáveis por aumentar minha visualização. Então, isso me dá uma noção de onde eu estou acertando, percebem? É isso que a gente tem que ficar de olho quando a gente está pensando estratégia de conteúdo digital. Então, visualizações, a gente vai perceber o número total dessa métrica mês a mês, nesse recorte que eu tenho falado. Se existe um equilíbrio entre a porcentagem de não seguidores e de seguidores, além de entender esse tipo de conteúdo que mais está tracionando os não seguidores, que é realmente o que faz essa conta acontecer, tá? Então, o número de visualizações é uma coisa assim super importante. É a métrica que a gente tem que olhar e tem que perceber ela num prazo assim muito interessante para que você não deixe de coletar informações de fato, que são informações que vão fazer diferença na sua estratégia de conteúdo digital, tá? Então, depois me escrevam também aqui no chat para começar uma aula mais expositiva, um pouquinho mais técnica dentro do nosso mix, se vocês costumam fazer isso e possíveis dúvidas que vocês podem ter relacionadas a esse assunto, tá bom? Então, essa é a segunda métrica importante dentro do Instagram. Terceira métrica importante dentro do Instagram. Vamos lá. Interações, né? Que é exatamente essa quantidade total de engajamento, né? Que são essas curtidas, comentários, visualizações, etc. Observar mês a mês o tipo de conteúdo que mais está fazendo as pessoas interagirem com o seu conteúdo. Aqui também você vai ter essa divisão de seguidores e não seguidor por tipo de conteúdo, e isso vai te dar alguma resposta que é: será que esse meu número de comentários tem que aumentar? Será que esse meu número de curtidas tem que aumentar? Será que esse meu compartilhamento tem que aumentar? Isso é super importante quando a gente está falando de períodos sazonais. Quando você tem, por exemplo, um relatório que você compara um mês a outro e você teve uma queda muito grande de interação, você pode ter certeza que parte dessa resposta está no tipo de conteúdo compreendido naquele mês. Então você tem que olhar aquele conteúdo daquele mês com um olhar um pouco mais técnico para o que está dando certo ou para o que não está dando certo, tá? Então, interações aqui vão te dar essa resposta também. Aqui um print aleatório
do conteúdo, né? Vou pegar aqui a marcação. E caso vocês não tenham reparado ainda, quando você chega dentro dessa parte de conteúdo, você tem esses números aqui, que são, ó, esses números embaixo das publicações, onde você vai ver esse alcance. Então, essa primeira visualização, em 30 dias, desse perfil aqui especificamente, o post que teve maior visualização foi esse de 30 mil, depois 28, lá, lá, você vai, né, percebendo aqui o que você tem de resultado. Notem que quando eu coloco tudo, que é um filtro importante, porque aqui em cima dessa parte de conteúdo do Instagram, você pode filtrar por tudo, que é o que eu botei, ou você pode botar só posts do feed, só stories, só reels, você pode escolher o tipo de informação. Aí aqui, ó, quando eu coloco tudo, dentro do resultado desse alcance de 30 dias, os 9 primeiros posts, que são esses aqui de cima dessas 3 primeiras linhas, você tem os stories, isso aqui é um story, ó, lado a lado com alguns posts no feed, o que faz com que a gente perceba a importância de você ter stories estratégicos também. Você não ficar só focado em posts do feed. E aí, aqui nesse print, por exemplo, que eu trouxe, eu tenho, dentro desses primeiros 9 posts de um mês, um post que é estático, um segundo post estático, um terceiro post que é carrossel, que me mostra que é carrossel, que são essas publicações múltiplas, é isso aqui. Um quarto carrossel, um quinto Reels, um sexto Story. Então, isso aqui coloca por terra alguns dos argumentos das pessoas que falam que só vídeo é o que vai fazer bombar, ou que Stories é menos importante do que post no feed, ou do que estático é menos importante do que carrossel. Nesse aqui é um exemplo, por exemplo, de que um carrossel, de que um estático atingiu um conteúdo maior de pessoas do que, por exemplo, um Reels, tá? Porque aqui o que manda é a relevância da informação, mais do que simplesmente o formato. É o ideal só ter informações maravilhosas num formato que não funcione? Não, o ideal é ter exatamente isso aqui, um mix, tá? E é isso que eu estou trazendo. Então, dentro do conteúdo, que é uma das métricas mais importantes que você pode ter para olhar seu perfil do Instagram, você vai fazer o exercício de observar mês a mês o que os 9 primeiros posts desse período têm em comum. Entender a fundo o que funcionou nos 3 primeiros. E aí você vai abrir, literalmente, você vai clicar nesse post, você vai entender os detalhes. Dados de comentários, curtidas, encaminhamentos, quantos seguidores começaram a seguir a partir dessa publicação e aí vai. Você vai fazer isso todo mês. Repetir esse exercício mês a mês te traz um conhecimento de causa muito interessante sobre esse perfil, em especial que é o perfil que você está trabalhando, tá? Então, pessoal, ter esse hábito de olhar com a lupa mês a mês faz muita diferença quando a gente está falando de montar estratégia de social media, tá? É algo que a gente realmente tem que prestar atenção com cuidado. No LinkedIn, uma métrica importante é a visão geral. Então, lá dentro da parte, né, de análises, você vai entrar ou pelo computador ou pelo desktop e você vai selecionar ali visão geral. Você vai ver mês a mês a ocorrência em resultados de pesquisas. Então, você vai saber se a sua página está bem indexada, né? Então, se você tem realmente se a pessoa, quando ela procura sobre tal coisa que do seu segmento, se você aparece nessa indexação de resultado, o número de visualizações da página, né? O número total, então a quantidade de pessoas total, que é como se fossem as impressões, e o visitantes únicos, que é como se fosse o alcance. Como eu já disse, em cada rede social a gente tem um linguajar. Mas é super importante vocês terem essa noção aqui dessa diferença entre o total e o alcance. Eu sempre gosto de olhar o número único, porque eu acho que aqui realmente é onde está a resposta, tá? Total de seguidores e de novos seguidores também, que é importante que você perceba. No LinkedIn, diferente do outras redes sociais, esse número de seguidor ele é sentido de uma maneira um pouquinho mais leve, né? A gente não tem assim o boom como no Instagram, que ao entrar no perfil novo você vê aqueles azulzinhos de quem começou a te seguir. Então é importante também que não se desespere. Eu lembrei aqui de um relatório de métricas de um cliente aqui na agência, que era um cliente que, enfim, estava começando, estava entendendo um pouquinho da percepção de valor de investir no LinkedIn. Esse cliente especificamente ele só tem LinkedIn no escopo. E aí, enfim, nunca tinha tido agência, contratou a gente começou a fazer e o escopo deles é só LinkedIn.
E aí, enfim, tá fluindo aquele início de cliente, né? Que você ainda tá pegando no tranco no sentido da pessoa entender o que que é a geração de valor, você também ajeitar a forma da sua linguagem. E aí, quando a gente entregou o primeiro relatório de métricas, que foi mais ou menos um mês e meio depois do trabalho, porque a nossa metodologia, a gente tem os primeiros 15 dias que são de imersão, então, assim, de fato, postando depois dos primeiros 15 dias. Quando esse cliente viu numa apresentação de relatório de métricas o crescimento de conta, porque eles realmente saíram do zero para, tipo, 1.800 seguidores, se não me falha a memória, em um mês no orgânico, e eles são bem nichados, eles não são uma marca grande, eles falam, nossa, tipo, realmente, que legal, 1.800 pessoas viram. E era uma coisa que essa pessoa não tinha tido essa percepção só de acompanhar. Então, às vezes, essa métrica de novos seguidores no LinkedIn especificamente, ela precisa ser vista com mais lupa, porque não é algo que você vai ter a sensação de tração de gente tão grande quanto você tem nas outras redes sociais, tá? Por isso que aqui é importante olhar com mais detalhes, porque às vezes você vai ter um boom e você já chegou num número interessante. Conteúdo dentro do LinkedIn especial. Aqui nessa segunda aba, né? Aqui em cima. Aqui sim, você vai ter mês a mês, né? O número de impressões, de reações, de comentários, compartilhamentos. Você vai ter essa curva aqui que é muito legal, porque é uma curva que vai te dar exatamente quando você passa o cursor aqui em cima do. Quando você está dentro da plataforma do LinkedIn, ele te dá exatamente qual foi o post também que fez o pico, então é muito legal para a gente aprender. E aqui embaixo o print não pegou, você tem a diferença entre orgânico e pago. Então, e no LinkedIn, que é uma mídia que as pessoas acabam anunciando pouco, porque o custo por lead, né, é caro. O LinkedIn é, se não me engano, a rede social mais cara para você fazer anúncio. É, consequentemente, você tem menos marcas investindo em ads lá. Então, é muito importante você ver o orgânico, né? Você ver como funciona o orgânico acontecer. Então, você vai ver mês a mês o número de impressões, reações, comentários, compartilhamentos. E caso haja investimento em anúncio, a diferença entre o conteúdo orgânico e o conteúdo pago. Alguém aqui, por acaso, tem experiência do seu perfil profissional ter feito anúncio no LinkedIn? Estou perguntando porque, deixa eu olhar o chat aqui, porque é uma coisa que é raro, assim, as pessoas geralmente acabam não fazendo. Então, me respondam aqui só para eu saber se alguém tem, porque se tiver, eu gosto sempre de ouvir as experiências. O LinkedIn realmente é a rede social onde a gente mais vê o conteúdo orgânico fazer resultado. Não? Ninguém respondeu, então eu imagino que não. No TikTok, dentro dessa área aqui de análise, né? Então você vai entrar no perfil, ele não precisa ser um perfil profissional, né? Todos os perfis têm isso. Você vai literalmente clicar nessa parte aqui de análise, né? Onde você vai ter o seu perfil a ser visto, e você vai entrar, peraí, tem que apagar. Você clica nessa análise e aí você chega nessa tela aqui, ó, que é essa tela aqui de visão geral, tá vendo? Então, essa tela aqui, ela é bem importante para você ver as visualizações dos seus vídeos. Considerando que a gente tem aqui no TikTok, a grande maioria dos posts vai ser em vídeo, né? Muito mais raro você fazer carrossel. Até funciona, mas você precisa realmente ter um carrossel muito estratégico. Então, aqui você vai ter o filtro, você vai ver as visualizações do vídeo, né? O número absoluto é aqui em cima, embaixo é a porcentagem, a audiência alcançada, visualizações do perfil. Lembrando que no TikTok, diferente das outras redes sociais, eu não preciso te seguir para ver o seu conteúdo. Então, pode ser que o seu conteúdo tenha vindo na sua timeline e você não necessariamente viu o perfil dessa pessoa. Então, essa métrica aqui de visualização no perfil é quem que veio do seu vídeo, porque viu ele na timeline e acabou convertendo para o seu perfil. Cliques e link em produtos quando você tem e o número de seguidores, que é sempre importante acompanhar, tá? E aqui em cima também tem a parte de engajamento e de conversões, onde a gente vai caso a caso. O LinkedIn é uma rede social, o TikTok é uma rede social onde realmente as métricas elas estão escondidas. Eles também abrem tudo, mas eles têm assim, digamos, menos facilidade de user experience para você ver as suas métricas, mas é ali dentro da análise onde eu mostrei. E aí, muito rapidamente, no X, né, no Twitter, a parte de métricas que tá apta é para a versão paga. Você dentro do X, que não é pago, você tem quase nada de métricas.
E no YouTube, mais do que simplesmente observar o número de inscritos no canal, é preciso você atentar para o tempo de retenção dos vídeos. Gente, isso aqui eu tô assim, resumindo, juro, vezes mil. O YouTube, eu acho que ela é a mídia social barra rede social que mais tem métricas, mesmo assim. Número de especificidade, tanto que, por exemplo, na Force a gente não faz YouTube, porque ela é um mundo à parte, ela é uma grandíssima emissora, né, de vídeos. Então, para você dominar a linguagem do YouTube, você tem que fazer só isso, então você vai fazer bem lambengue. E aí, com isso, significa que para você dominar a parte de métricas do YouTube, assim, realmente você tem que mergulhar. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas estão muito acostumadas quando você não trabalha tanto com o YouTube, que é se inscreve no canal, quantos seguidores tem no meu canal, etc. Claro que é super importante, isso demonstra tamanho de canal, mas mais do que número de inscritos no canal, é o tempo de retenção dos vídeos. Porque dependendo do segmento que você vai, você pode fazer vídeos de horas e esse vídeo ele é visto proporcionalmente dentro do tamanho que ele tem, um volume de vezes, às vezes, muito maior do que um volume de tempo muito maior do que canais que às vezes têm um volume muito maior de vídeos muito curtos e que isso não deixam eles tão úteis, né, em comparação a esse usuário que vê vídeos longos. Então, isso é uma coisa interessante para trazer. Antes de eu continuar, pessoal, eu sei que essa aula ela é uma aula mais técnica, né? Até falei para vocês no início da aula, assim, que a gente ia ter as aulas que seriam mais expositivas, com mais troca, etc. E essa é um pouquinho mais técnica, porque eu acho importante entrar. Queria saber de vocês e queria ouvir de vocês antes de avançar um pouco se o que eu mostrei até agora ele é familiar a vocês, se vocês de alguma maneira já aplicam isso no dia a dia de vocês, acabam olhando, ou se isso é um terreno completamente desconhecido. Então, se vocês puderem só me dar um ibope aqui rapidinho, para eu poder ter uma noção se eu estou falando com um pessoal que isso é super comum e usa no dia a dia, ou se zero aplica, não é o core de vocês. Vamos lá, estou olhando aqui os chats, ou quem quiser abrir. Carla, lá na ESCAS a gente tem agência, né, que atende e eles fazem esses relatórios. Então, eu tô lá há menos de um ano e é a minha primeira experiência em gestão de redes sociais. Então, estou aprendendo a ler os relatórios. Mas o Legal. jeito que você está explicando vai me ajudar muito. Que bom, fico feliz, Bia. Ótimo. É isso, acho que aprender a ler relatório também é importante. Isso só vem com repetição, né? Porque a gente acaba entendendo o dia a dia só quando você todo mês está ali vendo o que que funcionou, o que que não funcionou. A Joana respondeu aqui: olho na conta pessoal, mas não aplico. Não, importante, mas só de ter olhado. Gracinha, sou iniciante no assunto, tudo aqui é novo para mim, que bom, Gracinha. Fiz questão também de fazer de um jeito que ficasse bem literal, porque isso é zero fácil mesmo, assim, um mundo à parte. Patrícia, conheço, mas não uso, não sem problema. Pessoalmente também não, mas temos uma agência que faz isso pelo projeto, da Laura. Legal. O que que eu acho aqui? Tenho duas respostas aqui que são diferentes, que são parecidas, que é tipo, conheço, mas não uso. E o Juan, é sim, apresentei o número principalmente dos não seguidores que chegaram até nosso perfil e deu um up na comunicação. Você foi falando e eu fui vendo em simultâneo no da ONG e vi que os carrosséis tiveram o melhor desempenho. Que legal, isso é ótimo saber. Eu sou fã de carrossel, cara. Te falar, quando alguém começa a vir militar para mim muito do volume de vídeos, que eu acho super importante, já falei isso aqui várias vezes, eu falo, beleza, a gente vai fazer, mas deixa eu ver os números dos carrosséis, porque eu acho que o carrossel, dependendo do segmento, ele ainda é muito premium. E a Moira nunca procurei essas informações. Legal, pessoal. Então a gente tem aqui todos os cenários. Eu acho importante essa aula porque ela tira a gente desse lugar da zona de conforto, né? Dentro do marketing digital. Porque o marketing digital ele é uma área em que se você, quer dizer, se você quiser ser profissional na área, você tem que estudar bastante como vocês estão fazendo. Mas se você, mesmo se você não quiser ser profissional, se só quiser usar ele com mais entusiasmo, só de você da usabilidade, você já começa a aprender uma série de coisas. Mas métricas não. Métricas tiram a gente da zona de conforto, porque quando você entra mesmo na parte dos números, você precisa mergulhar para aquela lista da informação. O número absoluto, ele sozinho, ele não é nada, né? O negócio é como você interpreta aquilo ali dentro de um contexto. Então, bom ouvir de vocês, porque eu entendi agora que a gente está todo mundo ali mais ou menos no mesmo lugar, de vocês estão mais ou menos no mesmo lugar, de tipo, observa ou zero sabe, mas que acha importante e que realmente tá vendo. Juan, essa era a ideia para partir dessas falas que eu estou trazendo aqui, para que realmente vocês olhem para os projetos de vocês
e vocês vejam como aquilo ali pode ser aplicado, porque às vezes a resposta ela tá muito nessa percepção do resultado, sabe? Tipo, do que realmente está dando certo, tá? Então vamos seguir aqui, pessoal. Obrigada pelas respostas. E aí, eu queria falar muito sobre essa questão do relatório de métricas, né? Vocês falaram, duas pessoas falaram, a agência entrega e tal, eu tô vendo. Porque quem tem agência recebe isso, lindo, e quem não tem agência, né? Então vamos fazer aqui o esforço de montar um relatório de métricas para que vocês percebam que vocês, ao consolidarem esse conteúdo e organizarem esse conhecimento, vocês realmente vão fazer leituras de tomadas de decisão, tá? Então, para isso, eu peguei um exemplo interno de um modelo da Force. Eu vou espelhar aqui para vocês. Share. Calma aí. Eu acho que eu tenho que fechar. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Stop share. E eu vou abrir outro. Eu peguei um modelo. Um minuto, gente. Um pouquinho hoje. Faz a apresentação. Modelo de relatório. Tá. Eu peguei literalmente o nosso modelo sem ele estar preenchido com dados, só para vocês verem como é a organização. E o que eu queria dizer sobre isso é que, antes de mostrar, é que não é um bicho de sete cabeças, porque uma coisa é você organizar os dados, a outra coisa é você ler esses dados. Então, por que eu estou falando isso? Às vezes a gente chega na agência e pega um cliente que está acostumado, ou ele teve outra agência, etc. Enfim, ele está acostumado com um volume de relatório que é muito grande, que tem muito dado consolidado, mas que tem pouca interpretação desses dados. Então, vocês vão ver que o modelo de relatório da Forest ele é um modelo muito simples, mas que ele traz o que precisa ser lido. E com isso, eu convido vocês a fazerem isso internamente, mas não subestimem, porque demora mais ou menos 1 hora para fazer um relatório desse, assim, apesar de ser simples. Mas ele traz o que precisa ser enxergado naquele momento. Porque a gente já viu várias vezes, a gente foi chegando nesse modelo de relatório com os anos, etc. A gente foi vendo várias vezes relatórios imensos que, cara, ninguém tinha saco de acompanhar. Então, os nossos clientes, que são clientes de anos, a gente canta um relatório desse em 20 minutos, entendeu? Numa reunião. Ele pode ter demorado 1 hora para fazer, porque tem um monte de número, etc. Mas ele traz o substrato do que realmente é importante. E aí, com isso, não fica chato, enfadonho, a tarefa de ver um relatório como esse. Então, como é que é um relatório de métricas da Force? A gente é zero gabarito, tem 1000 maneiras de fazer, mas eu estou compartilhando aqui com vocês para que vocês vejam como é a prática. Então, a gente tem 5 tópicos quando a gente começa o relatório. Tem aqui o modelo, né, cliente X ali em cima, cenário geral, evolução desde o início do trabalho, redes sociais com olhar individualizado, destaques do mês e particularidades do período. A gente tem 5 tópicos no relatório. Então, o cenário geral, a gente coloca aqui literalmente qual é a contratação do cliente. Então, esse cliente está contratando 5 posts por semana, o trabalho começou há 2 anos atrás e a gente trabalha as redes tais, tais, tais. É o escopo da entrega. Evolução. A gente coloca aqui literalmente uma tabela com quantos, como se fosse 3 colunas. À esquerda, que é quantos seguidores o cliente tinha quando começou, quando contratou a gente. A coluna do meio, quantos ele tem, quanto eles tinham no mês passado. E a coluna da direita, que é quantos eles têm nesse mês atual. E a gente coloca em verde o que subiu, em preto o que se manteve, e em vermelho o que desceu. Simples como isso. Nas redes sociais, a gente traz literalmente aqui o print à esquerda do Instagram do cliente naquele mês e o número geral dessas métricas que eu falei para vocês: alcance, engajamento, visualizações, né, os posts principais, etc. A gente faz isso com todas as redes sociais, que são os contratados do cliente, né? Então, destrinchando cada um deles, e a gente faz os destaques do mês. No destaque do mês, a gente pega qual foi o post que performou melhor, qual foi o post que performou pior. Quando a gente tem resultado de tráfego pago, a gente pula o resultado de tráfego pago, porque é óbvio que ele teve mais alcance porque ele foi patrocinado.
E a gente coloca alguns dos comentários principais daquele mês. Por quê também? Explicando. Porque a gente na agência não faz saque 2.0. Saque 2.0 é quem tem um volume nível de monitoramento, que você tem pessoas trabalhando 24 horas por dia, que são tipo o Nubank, né, que são esses grandes perfis onde você tem volume de comentário muito grande. A gente não tem esse trabalho e os clientes que a gente, quer dizer, a gente tem clientes que tem esse nível, só que esse serviço é terceirizado por uma outra agência, a gente não faz. Então, a gente consegue pegar alguns comentários principais, que são comentários que ajudam ao cliente ler ao mês. Porque como a gente faz um monitoramento diário, a gente vai separando ao longo daquele mês alguns comentários que são importantes. É óbvio que o que é uma coisa urgente foi falado no dia, no chat do WhatsApp para o cliente. Uma coisa muito incrível a gente lateralizou antes. Mas para ver o mês, a gente acha importante trazer esses comentários. Melhores posts, literalmente o print do post e o post separado. E o post performou pior naquele período. E aí, por fim, a gente chega a uma seção que se chama Particularidades do Período, onde a gente coloca o que a gente deve levar em consideração esse mês. Geralmente, esse aqui tem no máximo, 2 slides, são 3 tópicos ou 6 tópicos, dependendo do tamanho, onde a gente fala, literalmente, nesse mês foi muito bem esse tipo de post assim, mas tem que se levar em consideração que a gente teve gerenciamento de crise naquela questão. Nesse mês, a gente entendeu que o formato de stories foi muito bem, porque a gente deu vazão a uma série de eventos que não iam para o feed. Então, a gente deixa consolidado no relatório do cliente aquele que eu falo para vocês, que é você pensar no curto, no médio e no longo prazo do cliente, que é o olhar de médio prazo. Então, se eu volto um ano para trás, eu consigo olhar através dos relatórios e entender tudo que se passou com aquele cliente naquele meio tempo. É isso, finaliza e acabou o relatório. Por que eu estou mostrando para vocês aqui um modelo de relatório como um relatório que a gente faz? Para que vocês tenham em mente esse desapego relacionado a fazer uma coisa imensa para que ela seja eficaz. Assim, eu sou muito a favor da gente ter controle dos dados, mas ter leitura deles, sabe? Sem ficar uma coisa over que ninguém vai achar relevante ou que você realmente não está preocupado em entender aquilo ali. Então, esse é o modelo de relatório que a gente tem, que é o que eu sugiro para vocês, que vocês imputarem no dia a dia de vocês. Claro que isso aqui eu estou falando de uma estrutura enxuta, se você é uma pessoa que ou vende pelas redes sociais ou você tem muitos programas de ads, você vai ter que crescer muito mais esse relatório. Isso aqui é um relatório mais institucional de quem tem esse nível de entrega nas redes sociais, tá? As áreas de métricas nativas das próprias redes sociais têm todas as principais métricas básicas e necessárias para medir desempenho da forma eficaz. Então, primeiro eu queria dizer isso para que vocês não fiquem achando que para ter um controle absoluto das métricas e das taxas de sucesso, vocês precisam assinar 1000 ferramentas, tá? As ferramentas, elas ajudam sim, principalmente quando você tem marcas que têm um volume muito grande de material, mas você já faz um excelente trabalho se você olhar as áreas de métricas nativas das próprias redes sociais, porque como eu falei nessa aula, as redes sociais têm todo o interesse que você aprenda a mexer nesse interior. Por quê? Ah, que elas são boazinhas? Não. Porque quanto melhor você usa, mais elas são relevantes para você, mais tempo você fica nelas e tem mais chance daquilo gerar valor para você. Se isso gera valor para você, gera valor para a rede social, porque você percebe ela de uma maneira profissional. Então, o objetivo aqui é fazer com que você olhe as métricas nativas para que você veja como ali você já vai ter uma série de informações que são cruciais para a complexidade do seu negócio, tá? Porém, de qualquer forma, eu gostaria de indicar algumas ferramentas que eu acho que são importantes caso você não queira ir além, caso você queira ir além dessas métricas nativas. Reportei, HotSuite, MLabs e Sprout Social. Desculpa, faltou um T aqui, depois eu vou consertar na hora de mandar. É o Sprout Social que eu já tinha falado também, que é boa na aula passada. Essas 4 ferramentas, aqui na Force a gente usa 2 delas, elas organizam unificam essas métricas de uma maneira mais visual. Então, a gente, por exemplo, tem alguns clientes que tem a gente tem um modelo de relatório que a gente usa com, sei lá, 90% dos clientes, e a gente tem um cliente ou outro que a gente pega os dados nessas outras ferramentas e coloca dentro do nosso modelo de relatório, tá?
Então, isso é uma coisa bem importante quando a gente está falando de métricas, que é você unificar a forma visual onde você vai mostrar. Porque essa repetição também faz com que o cliente entenda no curto prazo o que ele tem que tomar de decisão para que essas métricas melhorem, tá? Pessoal, então, essa aula, ela é uma aula onde eu trago aqui no detalhe do esqueleto, né, das redes sociais, como é que você mede os resultados, né? Então, você literalmente vai passar por todas as etapas que eu trago e você vai aprender a medir os seus resultados. Ah, e até hoje, Carla, o meu trabalho sempre foi postei e fui viver minha vida. Não olhei nunca se está funcionando, se não está. Então, a partir de hoje, você até pode continuar fazendo isso, mas você vai fazer com culpa. Meu objetivo é que você sinta culpa em fazer isso. Porque você entendeu que você vai deixar dinheiro na mesa ao você fazer isso. Você está trabalhando com rede social, ou isso é uma ferramenta para que a comunicação do seu projeto melhore, você entende que você precisa entender de métricas. E aí você foi lá, você mediu tudo e você entendeu que você precisa melhorar. O tempo que está sendo gasto versus o que você está tendo de alcance para a base de seguidores que você tem, para o tempo que você está investindo ali dentro, te dá a sensação de que você precisa melhorar. Como fazer isso? Né? Então, como é que eu aumento essa minha taxa de sucesso? Pessoal, primeiro, assim, a resposta consolidada de como você melhora isso, ela não tá. Eu tenho alguns slides aqui onde eu vou falar sobre isso, enxuto também, mas assim, eu vou direto ao ponto. Mas o grande resultado de como melhorar são as aulas passadas. É você adaptar a estratégia, você ir muito mais profundo na linha editorial, volta lá na primeira aula, respondedores e ambições das personas, você produzir conteúdo mais premium, você dividir o conteúdo de uma maneira estratégica, focar no que é vídeo, no que é carrossel, no que é imagem, fazer aqueles calendários de publicação, planejar o seu conteúdo. Então, assim, de uma maneira simplória, como melhorando o conteúdo, tá? Métrica é ajuste de estratégia. Então, a resposta, ela já existe. É a resposta da consolidação do conhecimento desse curso. Entretanto, eu acho que vale aqui uma recapitulação de algumas coisas direto ao ponto, focadas em sucesso de alcance, né? Que é você melhorar esses números absolutos dentro da rede social da sua marca. Então vamos lá. Primeiro, uma coisa assim para já. Deixa eu pegar esse chat aqui. Eu vou com certeza voltar às aulas passadas. Estou achando tudo muito interessante e animada para aplicação. Fofa, gracinha, você é tudo. Você é a pessoa que eu colocaria nos principais comentários do meu relatório de métricas, que, tipo, perfeita, sempre trazendo uma super mensagem. Mas que bom, o objetivo é esse mesmo. Eu sei que é volume bastante. Quando a Escas me chamou para fazer essa aula, montar essa aula, né, esse curso, eu falei, cara, obrigada, preciso de 5 aulas, porque. E assim, 5 aulas eu vou falar o bom básico, porque, enfim, esse trabalho é um trabalho muito de dia a dia, de lapidar, etc. Mas, assim, se eu não tiver 5 aulas, eu não consigo trazer o que eu acho de profundidade. Mas se vocês agora, quando acabarem, né, o curso todo que acaba na semana que vem, acabou o curso, voltarem e fazerem do zero com os slides, vocês vão ficar, assim, muito impressionados como tem trabalho a ser feito, sabe? Como tem exercício para melhorar. Então, prometo que faz sentido quando a gente também acaba e vê o caminho que a gente traçou. Então, vamos lá. Primeira coisa para melhorar a taxa de sucesso de métricas, vocês vão aumentar o volume de postagens de formatos que deram certo. Ou seja, vocês vão repetir a fórmula de sucesso, mas com bom senso. Então, vocês viram lá aquele exemplo que eu dei do print do conteúdo, onde eu tinha primeiro uma estática, depois uma estática, depois um carrossel, etc. Quando você olha aqueles 9 posts ali, eu tô vendo que realmente o que deu certo, é claro que ali eu não tô entrando no detalhe do que é o conteúdo, etc. Mas algo ali me dá um caminho de que está funcionando. Eu preciso entender qual foi a estrutura que fez aquilo ali funcionar para repetir. Então, isso é a primeiríssima coisa. A outra coisa é, de maneira absoluta, aumentar o volume de posts, né? Então, eu até falei isso, quando eu falo na aula, já nem lembro mais qual foi, se foi na primeira ou na segunda, quando eu falo sobre volume, foi na segunda, de volume de postagens, que eu falo que você quer crescer, você tem que postar todo dia, se você quer ter uma presença institucional de 3 a 5 posts por semana, se você quer só ficar moderno, você vai postar uma vez por semana direito. Uma vez por semana direito não cresce perfil.
né? Então, melhorar taxas de crescimento de seguidor, melhorar alcance, você vai ter que postar mais. Então, isso é a primeira grande revelação sobre melhorar a taxa de sucesso. Segunda, você vai adaptar a linha editorial, lembrando que da aula de linha editorial que a gente fez, precisa ter a ver com tom de voz, etc., para conteúdo mais quente, informal e com formato mais orgânico. Aqui eu estou dando a receita do bolo para essa taxa de sucesso de métrica subir rápido. Só que não necessariamente isso tem a ver com a linha editorial que você desenvolveu para sua marca. Então, por isso que o bom senso ele é onipresente aqui nessas respostas, porque você precisa ver se tem a ver. Pô, Carla, desenvolvi uma linha editorial em que todos os meus conteúdos são carrosséis de arte, super bonito, mais conservador, etc. Vou com o celular na mão gravar um Reels? Claro que não. Você não vai entregar só para subir a taxa de sucesso. Mas você pode adaptar alguma coisa da sua linha editorial. Tem que fazer escolhas que realmente façam sentido para aquela marca no digital, tá? Então não é forçar a barra, mas você abrir o leque e pensar: será que eu tenho algum conteúdo mais quente que eu posso fazer, mais do front aqui, mais informal? Onde é que eu consigo apelar para a informalidade sem cair num lugar sensacionalista ou que eu só estou tentando fazer essa conta subir? Tá? Então você vai tentar encontrar isso fazendo a pesquisa profunda da sua linha editorial que a gente traz naquela aula segunda. Deixa eu ler aqui esse comentário. Carla, pode reforçar o que seria um formato mais orgânico? Claro. Formato mais orgânico seria captação de vídeo, celular na mão, formato vertical, sem um conteúdo muito editado, então com poucos letterings passando em cima, pouca trilha sonora, realmente mais ali a pessoa, a fala, o ambiente sendo retratado. Seriam fotos menos posadas e mais interessantes e descontraídas dentro desse formato orgânico. Seriam artes com um tipo de informação menos trabalhada de uma maneira técnica. Com tudo isso, você está fazendo de um formato mais orgânico, tá? O ponto é que não necessariamente o teu perfil tem essa linha editorial. Então, quando você adapta, você tem que ter bom senso nessa adaptação. A gente aqui na agência tem desde o cliente que é escritório de advocacia até evento de influenciador digital, um workshop com vários influenciadores. Um no extremo do outro a gente tem, vou dar um outro exemplo, escritório de advocacia e artes plásticas. Acho que aqui eu pego dois bons extremos. Um e outro tem níveis de adaptação do que eu posso fazer muito diferentes. No escritório de advocacia, eu preciso ficar muito mais concisa na, na minha área em que eu vou expandir a minha linha editorial do que a artes plásticas. No caso da ESCAS, registro das aulas ao vivo, com certeza. Então, por exemplo, a ESCAS, já que você trouxe o exemplo aqui, o feed todo lindinho, beleza, tudo verde. Vocês fazem carrosséis com fotos de banco de imagens, mercado de carbono, rede social, tal, carrossel onde você explica e tal. Isso tudo funciona e tem que ter no Mix, até para percepção de autoridade da ESCAS. Porém, um corte muito bom de uma aula que tem uma fala incrível, assim como vocês fizeram no meu, por exemplo, da aula aberta, aquilo ali é um conteúdo muito mais orgânico. Só que aquele conteúdo, eu estou dando um exemplo de uma coisa que está no feed, Bia, por exemplo, a gente fez uma aula aberta, né, para esse curso. Então, vocês pegaram um trecho e botaram no corte, eu até aceitei, entrou em collab com o meu perfil. Mais orgânico do que aquilo ali que vocês fizeram seria literalmente o vídeo inteiro sem nenhuma arte em cima. Porque aquela arte, ela tá num fundo verde, o meu rosto tá pequeno e tem o Escas escrito em cima. Bem ou mal, ela tá dentro de um ambiente muito organizado. Se você estoura o meu rosto ali só com a legenda em CapCut, com a mesma fonte que a gente legenda CapCut, ele fica muito mais orgânico. Ele passa uma sensação menor de autoridade. Mas o problema, não tem nenhum problema, porque o mix do feed da Escas vai me dar autoridade de um modo geral. O problema é se eu só tiver corte de professor falando. Aí me dá uma coisa muito informal.
Mas se eu tenho um corte bom sem nada editado em volta e um monte de outros carrosséis lindos e belos, exatamente, quanto mais espontâneo, melhor. Só que, na verdade, quanto mais espontâneo, melhor dentro de uma estratégia. Porque foi o que eu falei, se você pega todos os cursos da ESCS e só fatia os professores falando e não tem nenhum carrossel de venda, de falar, de percepção de valor, fica muito informal demais. Então, o espontâneo, ele precisa aumentar a taxa de post espontâneo sem perder os posts de engajamento, entendeu? Então, aqui eu usei um excelente exemplo que você me trouxe, que eu posso dar o exemplo que eu sou o objeto do trabalho, que foi o meu curso, para dizer como ele pode ficar ainda mais espontâneo, entendeu? Porque essa proximidade, essa espontaneidade, aproxima a pessoa do outro lado da tela, né? A pessoa gosta disso. Então, esse é o objetivo, tá? Essa é a ideia que a gente consiga fazer métricas onde você tenha mais vontade de interagir, porque você me identifica mais rápido. Quando a pandemia surgiu e a gente teve aquele boom comportamental das pessoas fazendo muito vídeo em casa, aquilo ali foi um salto tão grande de percepção de proximidade, porque as métricas explodiram. A rede social ela era muito mais distante das pessoas, por mais que houvesse o universo das redes sociais, etc., ele era muito mais plástico, né? Era muito mais posado, era o look do dia, era uma foto linda, era uma coisa meio perfeita. Na pandemia, é a pessoa em casa com um coque aqui, sem maquiagem, falando, lá, lá, lá. Isso explodiu em termos de métrica, porque você está sentado no sofá vendo aquela pessoa, você tem muito mais vontade de interagir com aquela pessoa do que uma pessoa distante, linda, bela e tal. Tudo tem seu lugar, mas essa espontaneidade, ela é muito importante para impacto de métricas, né? Então, é isso que a gente tem que buscar dentro do nosso dia a dia, que vocês vão adaptar, claro, para os seus assuntos em questão, tá? Então, terceiro tópico aqui. Aumentar a frequência de postagem sem comprometer a qualidade de conteúdo, né? Então, você notem que 1 e 2 são diferentes. Um é aumentar o volume de postagens que deu certo, que vocês vão ver dentro das métricas. O outro é aumentar a frequência por si só, sem comprometer a qualidade de conteúdo, que é o que eu falo para vocês, que não é aumentar por aumentar, é aumentar com intenção, conteúdo intencional, né? Um conteúdo onde a gente vai realmente entregar valor ali para o que está sendo feito, tá? 4, se você tiver a ver com um tom de voz, você vai surfar em tendências com agilidade. E aí, tudo aqui tem o meu se. Ah, as pessoas falam muito isso. Pô, tudo depende. Sim, tudo depende, gente. Não tem nada que eu consiga cravar para todo mundo. Tudo depende da estratégia, depende disso, depende do que a gente está falando. Se tiver a ver com o tom de voz daquela marca, as tendências elas vão ser muito amiga das métricas. Por quê? Porque você brinca com uma situação comum. Você repete, repete, repete a tendência. Morango do amor. Quem aqui fez? Respondam aí para mim no chat. Posts brincando com o morango do amor, caso tenha a ver com o seu mercado, a sua área, o seu tom de voz. Surfar em trend do morango do amor faz sentido se você tiver alguma linha editorial ali que passe, né, sem forçar a barra, etc. Isso vai fazer com que a audiência tenha vontade de interagir, se for num time bom, né? Claro, não adianta fazer. Vocês concordam comigo que não adianta fazer brincadeira do morango do amor hoje, 16 de outubro? Tinha que ter feito lá, né? Naquela época. Porque é uma tendência. Então, a tendência ela se autoexplica. Você tem vontade de interagir, porque é algo comum, perceptível, engraçado, que tem a ver com o zeitgeist, né? Que é esse espírito do tempo. Só que você só vai fazer isso se tiver a ver com o seu tom de voz. Então, a gente, por exemplo, tem na agência institutos. A gente atende bastante instituto. A maioria dos institutos que a gente atende tem um tom de voz muito sério. Então, eu só vou brincar com tendência com um ou outro. O resto, eu me mantenho impávido colosso ali enquanto tá rolando a tendência, porque não tem a ver com o meu tom de voz. Mas se tiver a ver, pode fazer, porque vai dar bom na parte das métricas. 5. Otimize horários de postagens. Aqui, dentro das métricas mesmo, dentro dos insights, vocês vão ter as curvas, né, do que funciona. Já adiantando, pouquíssima diferença dentro do horário comercial hoje em dia, lembrando que, lembra dos combinados dessa aula, essa aula tem prazo de validade, no sentido de que hoje não faz muita diferença se você posta 9 da manhã, 1 da tarde ou 5 da tarde, dependendo de alguns nichos, porque tá todo mundo online o tempo todo. Deixa eu ler esse comentário aqui. Morango do amor, não, mas com aquele pena que não é meu caso, fizemos. Colocamos alguém na rede com a frase: trabalhar numa ONG é mole. Depois colocamos vídeo da gente trabalhando pesado. Excelente, muito bom. Tipo, de utilização ótima. Pena que não é meu caso, a gente fez também bastante. Nossa, foi muito bom.
aqui sobre a otimização dos horários de postagem, isso ajuda nas métricas, porque muitas vezes você está postando, eu não digo nem exatamente no horário errado, mas no período errado. Então, por exemplo, datas comemorativas. Ontem foi dia do professor. Dia do professor você tem que postar no máximo até 11 da manhã. Por quê? Porque ele é o dia do professor. 8 da noite acabou o dia do professor, né? Então, se você faz esse post 4 da tarde, você só tem 4 horas de post no Aversa a pessoa que postou 8 da manhã, que vai ter o dia inteiro para fazer esse post performar. Então, a métrica, ela é também um teste. Ah, eu tô todo dia subindo esse post 7 da noite e não tá bombando. Cara, começa a postar 7 da manhã para ver o que acontece. Vamos ver se talvez melhore. Tem muito essa visão, sabe? De vocês testarem horários. Olhem as métricas dentro do perfil em questão, para ver se vocês podem fazer ajustes. Mas mais do que simplesmente, meio-dia ou uma, é tipo 8 da manhã, 1 da tarde, 7 horas da noite, 6 da noite, né? Então, olhem se vocês talvez um período não pode ser adaptado, e aí vocês vão fazer um mês de teste, vão fazer o relatório e vocês vão ver se no mês seguinte fez diferença aquela aposta. E por fim, mais ou menos importante, faça mais tipos de postagens com formatos que você não está explorando. Então, se você só posta carrossel, começa a tentar pensar estática. Se você só posta estática, começa a testar vídeos. Se você só posta vídeos, começa a tentar postar carrossel com bastante texto e palavras destacadas. Se os teus textos têm muito volume, menos texto e mais imagem. Se a tua legenda é curta, legenda maior e uma arte estática simplória. Você vai variar o tipo de formato porque, como qualquer rede social, ela vai te premiar por você usar uma série de formatos. Então, a métrica também é a entrega desse algoritmo, né? Que esse algoritmo acaba te entregando por você variar formatos. Isso faz muita diferença quando a gente está falando de uma adaptação de estratégia de mensal, né? Então, pô, eu sou uma pessoa viciada em fazer um carrossel de só 2 artes. Cara, então nesse mês eu vou me forçar, eu vou fazer uns 5 reels, eu vou fazer uns 3 carrosséis de 10 artes, eu vou fazer 2 estáticas, eu vou fazer uma sequenciona nos stories com enquete e tal. E vamos ver se essa métrica não vai melhorar. Eu duvido que ela não melhore pela simples e pura variação. Agora, não adianta só variar o formato, precisa ter adaptação de linguagem para aqueles formatos. Por que que aquilo ali vai ser um vídeo e não é um carrossel? Você tem que conseguir colocar um conteúdo em vídeo que realmente faça sentido, tá, pessoal? E é isso, gente. Então, acabei hoje um pouquinho, 5 minutos mais cedo. É uma aula um pouquinho mais maçante, eu sei, tá? A aula de métrica geralmente é essa aula assim que a gente dá um pouco mais de caída ali de participação, mas é porque, cara, eu preciso passar por métricas, porque senão seria criminoso entregar um curso de conteúdo e ficar só falando de outros assuntos e não passar por métricas. Que bom, Beatriz, que você achou necessária, fico feliz. Dúvidas, questões, tragam aí, pessoal. Vamos botar. Que bom, Gracinha, que você não viu a hora passar, fiquei feliz. Que mais, galera? Digam aí. Dúvidas, questões de métricas ou qualquer outra coisa, pode ser de aulas passadas também. Quem vai começar a fazer relatório, que eu quero saber. Aula autorreflexiva, pensando no que foi feito, no que poderá ser feito. Que bom, Moira. É isso, né? Essa aula, ela é o sutil tapa com luva de pelica, né? Porque ela expõe o quanto o trabalho que a gente faz é profissional, né? A gente precisa tomar decisão baseada em dados, assim, não tem jeito. É muita informação, mas tudo muito necessário. Que bom, Patrícia, fico feliz, porque o meu objetivo aqui é fazer com que a gente realmente entenda que o nosso trabalho é um trabalho, assim, que precisa ser percebido mesmo, né? Eu até falo isso naquela aula que é aprender a cobrar, caso quem não cobrou tem que aprender a cobrar ou se capacitar para o assunto. Juan, já meio que me aventurava nos números, agora eu vou ter que arranjar tempo para fazer relatório, porque faz diferença. Faz. Total, cara, faz diferença. A gente aqui na agência espera sempre o mês acabar e aí faz relatórios para o outro mês. Então, por exemplo, hoje, dia 15, 16, eu ainda estou apresentando um relatório do mês passado, mas é porque os relatórios que a gente está apresentando são de setembro. Mas é porque a gente tem reunião quinzenal com os clientes, a maioria, 80% são quinzenais e uns 20% tem sazonalidade semanal ou mensal. Então a gente espera ter a reunião para apresentar o relatório, né? Mas eu fecho ele dentro daquele lapso temporal.
E dá um super trabalho. Então, é uma coisa assim que a gente realmente tem que sentar e fazer direito. E eu que reviso, né, esses relatórios, então faz muita diferença. Joana, aquilo que não se mede não se gerencia. Perfeito, perfeito, Joana. É isso, assim. Senão fica uma coisa solta também, sabe? Aumenta a percepção de valor também, é isso. Quem trabalha como urgência ou freela, que é o caso de algumas pessoas que já falaram isso, faz muita diferença para o cliente você entregar um relatório. Assim, não adianta muito lutar contra isso, porque aumenta a percepção de valor também para ele. Gostei demais de como observar os relatórios. No próximo relatório que vamos analisar da Escas IP, vou estar com os olhos educados para vários pontos que nos alertou. Que bom, Gracinha, fico feliz. É legal mesmo, faz muita diferença, galera. Que bom, gente. Acho que é isso, então. Quem tiver alguma outra questão ou dúvida, é só falar, tô aqui. E quem não tiver, vamos em frente para a nossa última aula na semana que vem. A gente vai falar sobre COP30. Vamos falar especificamente sobre o evento. Estou assim, até o último fio de cabelo envolvida nesse momento, fazendo estratégia para todos os nossos clientes que vão. A gente tem vários clientes que vão estar lá, vai comitiva, ou não vai, mas vai estar repercutindo daqui. Então, a gente vai falar sobre o evento. Mas eu vou falar sobre marketing de influência também. Então, com certeza vai ser uma aula que eu já aviso que vai passar de uma hora e meia. Talvez eu vou tentar não passar muito, prometo. Mas para eu conseguir falar de marketing de influência, que é um curso meu inteiro, eu vou tentar resumir aqui algumas coisas, mas é bem importante porque aumenta muito a nossa percepção. Que bom, obrigada, Moira, Juan, boa noite para vocês também. Pessoal, super obrigada. Vamos em frente, boa semana, bom final de semana. Eu mando os slides já já. Que Tchau, bom, tchau. obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Joana, boa noite. Obrigada, boa noite.